Insights, o podcast do Bradesco. O mercado de carbono está em debate da sua regulação. O hidrogênio verde acabou de ser regulado. O combustível sustentável de aviação tem toda uma jornada para ser feita. Outro exemplo bem interessante, bioinsumos, fertilizantes verdes. Então, toda essa agenda regulatória e legislativa é um grande desafio para o poder público, não só no Brasil, mas no mundo, porque a velocidade e a quantidade de inovações que a gente tem à frente são enormes. A gente entende que a cadeia produtiva, em que o Brasil já é um gigante global, é a segurança alimentar sustentável. Então, esse posicionamento do Brasil como celeiro do mundo, ele não só vai aumentar, mas o mundo, entre aspas, vai ficar mais dependente, no bom sentido do Brasil. Isso é bom. A gente tem terreno, terra, a gente tem água, a gente tem sol, e a gente tem um posicionamento geopolítico neutro, que nos torna uma segurança alimentar mais segura, vou chamar assim. Olá, tudo bem? Você acabou de ouvir alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Um dos nossos principais desafios no mundo hoje é a redução urgente das emissões de carbono. E existe um mercado potencial em busca das melhores soluções para essa questão. Nossa conversa hoje é com Gustavo Montesano, CEO da IVI Capital e ex-presidente do BNDES, que já esteve conosco aqui no Insights. Montesano, bem-vindos de volta. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui novamente com vocês no Bradesco, Priscila, Vicente. Ótima conversa teremos hoje. Quem está conosco também para participar dessa conversa é o Head de Análise de Petróleo e Gás do Bradesco BBI e ESG, o Vicente Falanga, que a propósito ganhou agora o prêmio pela revista Institutional Investor de melhor analista ESG do Brasil. Vicente, primeiro parabéns e bem-vindo ao Insights. Obrigado Priscila, obrigado Montesano e obrigado pela lembrança do prêmio. É motivo de grande orgulho aqui para a área de research do BBI. Montesano, eu queria começar essa conversa com você explicando um pouco de onde surgiu essa sua vontade de investir em projetos, digamos assim, verdes, né, que é uma forma até um pouco simplista, mas a gente vai explorar, claro, mais aqui no episódio os pilares, né, da IVI Capital. E como é que essas ideias evoluíram para a fundação da IVI Capital? Bom, vou começar então com uma história pessoal, porque a fundação dessa empresa ela surgiu em julho do ano passado, mas a minha visão de transição para a economia verde, ela começou a acontecer quando eu mudei para a Inglaterra, em 2016. Então, até 2015 eu trabalhava aqui em São Paulo, fazendo na área de crédito de um banco privado. Em 2016 eu fui para a Inglaterra e eu me considerava uma pessoa cética em relação não só às mudanças climáticas, mas em relação à oportunidade que isso traz para o Brasil. E tendo vivido lá, no outro continente, caiu uma ficha na minha cabeça de que toda essa agenda de descarbonização, de limpeza urbana, de sustentabilidade, isso é uma baita oportunidade para o Brasil. A agenda que naquele momento chamava-se de ESG, ela estava bombando na Inglaterra em 2016, 2017. E eu não sei dizer exatamente em que momento, mas um belo dia caiu uma ficha de estar morando fora do Brasil e ver a grande oportunidade que essa agenda de descarbonização, de bioeconomia, de energia limpa traz para o Brasil. E eu decidi que eu deveria voltar aqui para o nosso país para ajudar essa transição, ajudar nessa oportunidade no Brasil. E eu tomei a decisão, eu botei na cabeça em 2017 que eu voltaria para o Brasil, que eu seria presidente do BNDES e que dedicaria o resto da minha vida à agenda de transição e investimentos para a economia verde. E aí, em 2019, eu tive a felicidade de poder exercer a primeira etapa do sonho, de que era passar naquele banco de desenvolvimento, onde o coração econômico do Brasil é decidido e planejado. Tive uma feliz estadia lá por 3 anos e meio. E para mim, Priscila, ficou muito claro que aquela visão de que, independente se você é um pouco mais cético, um pouco mais convicto da agenda climática, sendo brasileiro, sendo um político, sendo um empreendedor, isso para nós é uma baita oportunidade. E a segunda coisa que ficou claro para mim é que o grande gargalo para essa agenda não é apenas mobilização de capital, passa por conhecimento. Então são tantas novas tecnologias, novas regulações, novas cadeias produtivas que estão se desenvolvendo, que essa oportunidade brasileira e para a América do Sul, ela só vai se potencializar através de um conhecimento. Mas um conhecimento multidisciplinar, não é só financeiro, ele é regulatório, ele é de engenharia, ele é de capital humano, e um conhecimento ecossistêmico, ou seja, precisa de um grupo grande de pessoas debatendo e conhecendo isso.
E aí, durante a minha estadia no BNDES, eu tive a vontade de dedicar o resto da minha vida a isso, através da fundação da IV Capital, que é o quê? Uma empresa de investimentos dedicada à transição para a economia verde aqui na América do Sul, que através do conhecimento vai gerar investimentos lucrativos, e a palavra lucratividade é muito importante para que isso aconteça, e ajudar o Brasil a se beneficiar dessa agenda. Então, assim, de uma forma bem rápida, essa minha experiência pessoal de sair do Brasil, entender a mudança de sustentabilidade global, que é uma oportunidade para nós, ter passado no governo, só reforçou essa missão, essa vontade e essa oportunidade para o Brasil e para os investidores. Nessa tua trajetória que você contou toda aí, né, da sua mudança para a Inglaterra, você foi então de cético a protagonista nesse mercado, e foi bom que você frisou essa questão da lucratividade, porque há muito tempo já caiu por terra aquela crença de que para o investimento ser sustentável ele seria menos lucrativo, e ao contrário, né? E a gente tem um mundo de oportunidades a serem exploradas aqui no Brasil, onde você vai entrar justamente nesse, uma das teses, né, que vocês exploram aí de transição energética, onde tem um potencial enorme, né, até pelas características do Brasil, né? E dentro desse tema, Montesano, quais as teses de investimento que a IV Capital busca, e como é que é o processo de decisão de investimento que vocês têm ali dentro da casa? Então, Vicente, ótima pergunta, porque quando eu comecei a ser analista, lá em 2002, em Private Equity, eu fui treinado para olhar setores econômicos. E quando a gente fala de transição para a economia verde, a gente tem que aprender a olhar cadeia produtiva. Então, a visão de cadeia produtiva ela é dominante em cima do setor econômico quando a gente fala de transição. E por que eu digo isso? E aí, listando como é que a gente entende as cadeias produtivas que a IV vai investir aqui no Brasil. São 3. Segurança alimentar sustentável, que é a primeira coisa para a transição, as pessoas estarem alimentadas. Transição energética, onde eu falo de biocombustíveis, energia renovável. E economia de baixo carbono, onde eu pego ali bioeconomia, mercado de carbono, poluição urbana, uma série de outros atributos. E essas cadeias produtivas, elas têm que ser entendidas não só no aspecto doméstico, de como elas funcionam aqui internamente, mas como que elas se conectam com mercados globais, com mercados internacionais. Seja através da exportação de produtos, né, classificados ou não como sustentáveis, mas tendo pegada de carbono, tendo poluição embutida ali dentro, e importação de equipamentos. Então, essa visão de cadeia produtiva, essa visão de foco exclusivo para você ter um entendimento multitemático que vai além do financeiro, passando muito por regulação e policymaking, a parte de legislação é fundamental para você fazer o investimento correto. Passando por engenharia, conhecimentos e capacitação de implementação de engenharia e das novas tecnologias, e capital humano. Então, legislação, engenharia e capital humano, nessas 3 cadeias produtivas, são os focos de atuação da IV Capital para fazer investimentos, novamente, vou repetir, lucrativos. Como que isso casa com essa tese de investimento que você acabou de colocar aqui para a gente? Qual a importância de ter esse time tão forte? A história do time, Vicente, eu acho que ela ilustra bem a história da IV e a filosofia por trás desse nosso movimento, dessa nossa iniciativa. Quando eu tive essa visão de montar essa plataforma no setor privado, após a estadia no governo, eu tinha convicção que essa é uma agenda de longo prazo, era uma agenda de futuro e que tinha um gargalo no Brasil, ou melhor, uma ausência no Brasil de agentes financeiros dedicados ao tema para gerar esse conhecimento. E na hora que eu tive o prazer de contar com o aceite do ex-ministro Paulo Guedes para ser nosso chairman, com o aceite do Roberto Azevedo, que foi presidente da Organização Mundial do Comércio, com o aceite do Rodrigo Xavier, que foi meu presidente no UBS Pactual, foi presidente do BOFA no Brasil. Eu também. É verdade. O Rodrigo foi presidente de muita gente aqui no mercado financeiro. Com o aceite do Joaquim Leite, nosso ex-ministro do Meio Ambiente, com o aceite do professor Ram, que é um professor de energia elétrica de Stanford, mostrou que essas pessoas também estavam enxergando não só a mesma oportunidade, ou melhor, a mesma vontade de contribuir para isso no Brasil, como uma carência, uma ausência de lugares 100% dedicados ao tema. E na hora que essas pessoas tão seniors que você mencionou aceitam essa proposta, elas reforçam 2 coisas. Primeiro, que realmente tem espaço para mais gente jogar esse jogo no Brasil, e a gente quer que isso aconteça. É importante que tenham mais casas de investimentos
dedicadas a fazer investimentos lucrativos na transição. E segundo, que esse conhecimento é multitemático. Então, eu como banqueiro de formação e treinamento, quando eu largo o BNDES no meu último dia como ex-presidente daquele banco, eu tinha clareza que eu tinha que continuar estudando mais e aprendendo mais esse tema, porque é tanto conhecimento novo e um conhecimento que passa por regulação de legislação, passa por engenharia, passa por qualificação humana, passa por cadeia produtiva, que você tentar fazer isso só com um banqueiro é impossível. Você precisa desse ecossistema multitemático, conversando, lendo cenários de tendência, de technological pathways, tendências regulatórias, achando os parceiros corretos para você fazer esse investimento e pilotando, vou chamar, os investimentos ao longo da jornada. Não é um jogo financeiro. E a nossa visão é essa. A oportunidade passa por ser algo transformacional, não só no Brasil e no mundo, e que é algo que vai muito além do financeiro. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, da interconexão do financeiro com a vida real. Bom. Realmente é transformacional, mas já que você tocou nesse ponto financeiro, Montesano, eu li até um trecho de uma entrevista. Você fala que o investidor médio brasileiro, ou até global, ele é vendido em carbono, né? Então, ele tem um portfólio que inexoravelmente vai ser impactado pela transição energética, não tem como. Então, que investir em empresas que estão atuando nessa transição é até uma forma de você offsetar, né? De você neutralizar um pouco esse risco de transição, né? Então, eu acho esse tema excelente, Priscila. Eu acho que é para onde está indo as finanças globais. Eu vou dar o meu exemplo e acho que o Vicente talvez tenha um exemplo parecido. Quando eu comecei a entender finanças corporativas há mais de 20 anos atrás, basicamente a gente tinha métricas financeiras. Retorno, volatilidade, Sharpe Ratio, risco, tudo com métrica financeira. Então você pegava o mundo e transformava o mundo num negócio unidimensional financeiro em que aquilo representava todas as necessidades, oportunidades e valores que você tinha que atribuir. Quando a gente vê um mundo hoje geopoliticamente tenso, com impacto de mudança climática, onde se discute segurança alimentar e se discute acesso a bens e serviços para as pessoas, se eu sou um investidor, por exemplo, do Oriente Médio, e eu sou um investidor do Sudeste Asiático ou da América do Sul, para um mesmo retorno financeiro de determinado investimento, eu posso ter mais ou menos apetite de risco dependendo do underlying asset onde aquele setor se encontra, aquela cadeia produtiva. Uhum. Vou te dar um exemplo, tá? No Oriente Médio ou na Inglaterra, onde eu morei, eles não têm uma segurança alimentar autônoma. Eles são importadores de alimentos. Eles precisam importar alimentos. Né? Isso. Por outro lado, a Inglaterra ela exporta muita tecnologia, burocracia, e o Oriente Médio exporta muito óleo e gás. Se eu oferecer para um investidor do Oriente Médio um retorno de 25% ao ano, derivado de um investimento em óleo e gás, talvez para ele seja menos interessante de um retorno de 25% ao ano baseado em comida. Que é muito mais estratégico para ele. Né? Que é muito mais estratégico. É o recurso que ele não tem, né? Então, quando a gente pega o portfólio financeiro e translada esse portfólio financeiro para um portfólio de valores e atributos da economia real, comida, água, moradia, bem-estar, saúde, transporte, da onde está vindo aquele meu retorno financeiro e como eu componho aquele hedge ou aquela composição de portfólio com a vida real do habitante, ele passa a gerar mais atributo e mais valor para aquele investidor do que anteriormente. Então, hoje em dia, e cada vez mais, não só os investidores institucionais, mas os investidores pessoas físicas, aí nós como mercado financeiro, a gente vai estar entendendo e aprendendo a compor aquele retorno financeiro dentro de um contexto de vida real. E esse que é o grande mudança filosofal do investimento de transição. Não só pela questão de como a gente vive no mundo de hoje, por toda a atenção que eu estou te colocando, mas pela maior sofisticação da integração do mundo financeiro ao mundo da vida real. Isso é maravilhoso, isso é bom para a sociedade. E olhando até por esse aspecto aí, como você colocou, de balança comercial praticamente, né, e de ativos estratégicos, o Brasil seria um grande, nós teríamos um grande superávit de crédito de carbono, né, com todas as nossas florestas, nós somos naturalmente um sequestrador de carbono, né, então a gente teria esse grande ativo aí a ser explorado, né. E Montesano, como presidente do BNDES, você conseguiu olhar várias áreas ali, né, no Brasil, e vocês têm um braço de alocação de capital em equities na IVE, né,
Na sua visão, quais são os setores que o Brasil tem mais vantagem competitiva, né? E quais são as oportunidades e desafios para a gente crescer nesses setores aí que a gente tem essa vantagem competitiva? A gente entende que a cadeia produtiva, em que o Brasil já é um gigante global, é a segurança alimentar sustentável. Então, esse posicionamento do Brasil como celeiro do mundo, ele não só vai aumentar, mas o mundo, entre aspas, vai ficar mais dependente, no bom sentido do Brasil. Isso é bom. A gente tem terra, a gente tem água, a gente tem sol e a gente tem um posicionamento geopolítico neutro, que nos torna uma segurança alimentar mais segura, vou chamar assim. O segundo pilar, que eu acho que é o que está acontecendo hoje, essa grande mudança, é o Brasil como polo de exportação de energia, seja de biocombustíveis ou energia renovável. Vou dar um exemplo bem básico só para contextualizar. Qual que é o grande gargalo para a inteligência artificial atingir o potencial que ela pode ter? Energia. E diferentemente de uma energia consumida por uma indústria, Priscila, a inteligência artificial ela é um transmissor de energia que dá a volta ao mundo sem qualquer impedância. Então, se você usa máquinas de AI aqui no Brasil, consumindo energia renovável no Brasil, você está transportando indiretamente através de serviço essa energia para a Oceania ou para a Ásia, com muito menos impedância. Então, esse é um exemplo de como o Brasil pode ser um exportador de energia limpa, elétrica, muito relevante. O mesmo vale para biocombustível. E todo o tema de agricultura, pela logística, produção de soja, milho, algodão, tem muita energia ali dentro. Então, o Brasil já é uma potência global na segurança alimentar, vai se tornar inexoravelmente uma potência na transição energética a partir do momento que a gente tem mais conduítes de exportação dessa energia limpa, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E todo o tema da bioeconomia, do ativo florestal, da biodiversidade, que isso é um pouquinho mais incipiente, mas isso vai acontecer no futuro, também é inexorável. O mundo de serviços ambientais, de atributos ambientais, seja hídrico, seja biodiversidade, seja biomassa, ele vai cada vez mais entrar no preço, vai entrar no dinheiro, como a gente diz. E aí vai potencializar ainda mais o atributo do Brasil. E aí, Vicente, aí tem estratégia de investimento para todos esses segmentos econômicos, onde os produtos financeiros variam bastante de acordo com o momento e a etapa na cadeia em que eu vou estar alocando capital naquele momento. Bacana. E além da Asset, né, que investe em equities, né, vocês têm a fábrica de negócios, né? Se puder falar um pouquinho sobre o que é a fábrica de negócios e como os bancos, né, podem ajudar vocês a desenvolver essa parte e a importância do bankability, né, nessa jornada aí de transição. Se puder falar um pouquinho sobre isso também, seria bacana. Ótimo. A gente estruturou a plataforma da IVE em 3 áreas de negócios. Asset Management, onde ela é monotemática pelo fato de ser focada em transição, mas ela se tornará multiproduto ao longo da vida dela, porque uma vez que eu entendo a tese de uma cadeia produtiva, eu vou ter oportunidade em private equity, vou ter oportunidade em crédito, vou ter oportunidade em infraestrutura, vou ter oportunidade em venture capital. Então, ao longo do tempo, explorar na mesma tese da mesma cadeia produtiva diferentes produtos financeiros. Então, essa é a nossa atividade mais madura e mais concreta e mais próximo do que existe hoje no sistema financeiro. A nossa segunda área de negócio é a fábrica de projetos. E o que é isso? A gente identificou, Vicente, que para boa parte dos ativos de transição energética, como por exemplo, mobilidade eletrificada, como por exemplo, combustível sustentável de aviação, como por exemplo, captura de carbono, como por exemplo, hidrogênio, essas cadeias produtivas você não tem ativo hoje ainda para investir, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo. Por quê? Porque você não tem projetos que chegaram ainda no Final Investment Decision, no FID. Então tem um trabalho enorme a ser feito, que a gente chama Pre-FID, para desenvolver não projetos industriais, mas para desenvolver cadeias produtivas. Então a gente colocou de pé essa área de negócio que a gente considera uma enorme inovação financeira, onde você tem produtos de alocação de capital financeira com perfil de Venture Capital ou Venture Studio associado à infraestrutura de transição em cadeias industriais. E qual que é a ideia? É juntar no mesmo condomínio, através de fundos de investimento, grandes empresas que têm interesse pelo aquele esverdeamento daquela cadeia produtiva e trabalhar nesses projetos até o FID. E esses projetos, para chegar no FID, demoram 2 a 4 anos, antes de você começar a investir R$1 de CAPEX. Então requer uma estruturação de longo prazo. Mas uma vez feito isso, o potencial de investimento é enorme. As cifras de transição no Brasil, ela facilmente chega a 10, 20, 50, 100 bi de reais em diferentes cadeias produtivas. E a gente identificou essa necessidade
E aí, muito baseado na nossa experiência, quando a gente fez, por exemplo, a privatização da SEDAI, quando a gente fez a privatização da Eletrobras, onde você trabalhava em inovações regulatórias e projetos muito complexos, com muitos stakeholders envolvidos, e por muito tempo, até chegar na decisão de investimento. Mas está aí, por exemplo, hoje, quem mora no Rio de Janeiro, vendo a Baía de Guanabara despoluída, fruto desse tipo de operação. Então, a gente está trazendo para o setor privado, focado na transição energética, em parceria com grandes empresas, esse novo investimento financeiro, que a gente acha que vai ser a tendência global. E a nossa terceira plataforma de atuação é uma empresa de carbono. É uma trading house de carbono, onde a gente é um intermediário que faz corretagem, que faz financiamento, que faz off-taking, que faz contratos de longo prazo e financiamento a produtores, onde a gente funciona como uma espécie de banco de investimento do carbono, intermediando compradores e vendedores para dar liquidez e agilizar a formação desse mercado no Brasil. E por que essas 3 pecinhas são importantes? O carbono nos dá uma inteligência e uma visão que é transversal a todo o sistema IVE, tanto na fábrica de projetos quanto na Asset. E a fábrica de projetos, ela gera empresas que podem emitir crédito de carbono, e após o FID ele alimenta a Asset com veículos de investimento. Então é todo um ecossistema de investimento e de conhecimento que a gente quer acelerar a transição no Brasil através de investimentos bankable e lucrativos. Essa fábrica de projeto é muito interessante, porque o fato dos projetos já virem empacotados, né, é muito mais fácil você liberar crédito e, como você falar, né, unlock um mar aí de funding aí para crescer isso mais rápido. Bem interessante. E aí, Vicente, assim, qual que é a visão? É uma visão que você faz um mundo híbrido entre a cabeça de infraestrutura /industrial, que são capitais de longuíssimo prazo, de retorno com pouca volatilidade, mas uma fase pre-FID, que é quase um venture capital, que tem muita volatilidade, só que tem um timing de maturação muito longo. Então você tem que ter uma cabeça paciente e um foco de longo prazo, de 2 a 4 anos, sem fazer qualquer capex, só moldando e modulando esses investimentos para o quê? Para que eles sejam bankable, como você bem disse. Perfeito. E nessa fase pré-FID, quem são os investidores? A gente está falando aqui de empresas que estão nesse processo de transformação, de transição energética, ou estão precisando compensar pegadas de carbono. Quem são os investidores nessa fase que você está chamando mais parecida de um venture capital? São investidores com perfil de grandes empresas, brasileiras e ou multinacionais, que se beneficiam daquela cadeia produtiva. Ele pode se beneficiar tanto porque ele é um vendedor ou um supplier daquela cadeia produtiva. Dando um exemplo, uma empresa de mineração que quer que o mercado de HBI verde baseado em hidrogênio se desenvolva. Ela fornece minério para aquela commodity, e ter aquele mercado desenvolvido é interessante para ela. O outro exemplo é eletrificação de mobilidade urbana. Você tem empresas que fabricam ou utilizam motos ou carros a combustível fóssil, em que, se isso for eletrificado, ou as motos ou os carros, eles conseguem ter uma menor pegada de carbono de escopo 3, eles conseguem ter menos exposição à volatilidade do combustível brasileiro, eles conseguem ter mais segurança, né, para aquele operador que está operando a motoca. Você tem a empresa de bateria que vai estar vendendo a bateria. Então, essa é a criação de todo esse ecossistema. Né? Então, a empresa que coloca esse capital de risco, em dando certo, ela abre um mercado para ela acessório ao negócio dela, que pode ser muito transformacional. E em dando errado, que é um negócio de alto risco, é venture capital, ela tem um desenvolvimento de capital intelectual e propriedade ali de fronteira do conhecimento que agrega muito valor intangível para aquela empresa. Então a gente está colocando isso de pé, esperamos aí em breve, nos próximos meses, anunciar as primeiras operações que estão caminhando bem. Montezano, a gente estava antes comentando aqui sobre a Rubicon, né? Que já saíram alguns projetos de reflorestamento pelo mundo, né? E a gente sabe que o Brasil tem essa questão tanto de... Bom, o mundo, né, tem essa questão de eventos climáticos, e aqui a gente também tem muito essa preocupação com desmatamento, né? E obviamente, todo o impacto disso no clima. Comenta um pouco sobre esse trabalho junto à Rubicon. Quais são esses programas e o que tem aqui na esteira falando de Brasil? Legal. A gente anunciou há poucos meses atrás uma parceria com a Rubicon, que é uma empresa investida do TPG, o Texas Pacific Group, em que justamente eles criaram uma unidade de negócios 100% dedicada ao tema de carbono, mercado de carbonos, por conta da necessidade de especialização
e de antecipação desse mercado que, na nossa visão, a única forma de chegar do net zero é com o mercado de carbono voluntário bem desenvolvido. E a gente assinou uma parceria operacional com eles, em que a gente trabalha junto aqui no Brasil, e eles são o nosso braço internacional, trazendo inteligência, trazendo visões de regulação em mercados globais que são essenciais para essa atividade. E o mercado de carbono, no Brasil, a gente pode dividir ele em 2 grandes nichos. O que a gente chama de Natural Based Solutions, vegetação nativa, reflorestamento, e o Non-NBS, Non-Natural Based Solutions, como logística, indústria, agricultura. A gente acha que os 2 são igualmente importantes. No tema do Natural Based Solutions, ele tem uma vinculação muito forte e diretamente relacionada ao tema de preservação, que é um atributo que não está nem precificado ainda. Então a nossa visão é que cada vez mais o mercado vai se sofisticar e negociar e pagar não só pela captura ou pelo carbono evitado, mas também pela biodiversidade e os atributos ambientais que ali estão inseridos. Então essa é uma agenda de longuíssimo prazo, mas que a gente acha que também é inexorável. Uhum. E por que isso é tão premente e no que diz respeito a Brasil? Você estava comentando até aqui de alguns momentos em que isso fica mais claro, né? De problemas geopolíticos, por exemplo, e outras questões. O mercado de carbono, a gente entende que ele é essencial porque o carbono é uma commodity fungível. Uma vez que eu emito ou capturo o carbono, eu estou fazendo isso para o mundo como um todo. Então, mesmo a analogia que eu falei com o data center de inteligência artificial. Então, eu posso exportar esse atributo ambiental para a Ásia sem qualquer custo de logística, e a gente está negociando o mesmo ativo. Então, você pode fazer isso através do mercado de crédito efetivamente, onde você tem uma commodity global, ou você pode fazer isso através dos produtos. Por exemplo, no combustível sustentável, por exemplo, no HBI verde, como, por exemplo, a inteligência artificial com energia renovável. Esses atributos ambientais estão dentro daqueles produtos e serviços. E eles também são precificados ali dentro. Então, a gente tem mercados que a gente chama de financeiro, né, que negocia o crédito, o derivativo, de forma voluntária no mercado aberto ou regulado, e você ter ele misturado no produto físico, eles são igualmente importantes e complementares. Uhum. Então, isso é essencial para a gente ter a precificação correta do atributo carbono e mercados desenvolvidos e com liquidez suficiente para a gente conseguir chegar no net zero da forma financeiramente mais eficiente possível. E hoje já existe essa liquidez no mercado vocês falaram que vocês vão ter como se fosse uma trading ali de carbono, já é um mercado bastante líquido, bastante ativo? Não é um mercado líquido, é um mercado incipiente ainda. Existem diversas análises em que esse mercado pode chegar a dezenas de bilhões de dólares, onde o Brasil vai exportar carbono para o mundo. E a nossa visão é que a América do Sul e o Brasil devem se tornar grandes exportadores de carbono, novamente, embutido nos produtos ou de forma separada no crédito. Mas é uma jornada até lá. A gente tem que passar por evoluções regulatórias e legislativas aqui no Brasil. A gente tem que passar pelo amadurecimento do mercado e dos players que entendam aquele atributo ambiental. Mas a nossa visão é ser um dos primeiros a se posicionar e estar posicionado numa cadeia produtiva que a gente está convicto que mais cedo ou mais tarde vai decolar e vai ser muito relevante, e acumular esse conhecimento e montando a rede para acelerar esse desenvolvimento e se beneficiar economicamente disso. E Montesano, você mencionou como o Brasil ele já é protagonista em algumas áreas, né, de economia verde, de transição, só que a gente tem muito potencial em outras áreas. Só que a verdade é o seguinte, né? Outras regiões do mundo, a gente vê África, Emirados Árabes, eles têm muito potencial também. E a gente está numa corrida por capital humano, capital, né, dinheiro, né, com esses outros países. Qual é o risco que a gente corre como país, né, aqui no Brasil, se a gente perder essa corrida ou ficar para trás, né? Então, quando a gente fala de investimento de transição, os princípios, as analogias com investimento financeiro tradicional, eles são idênticos, porque no final eu preciso fazer investimento com retorno financeiro. Então, o primeiro risco, a primeira oportunidade que nós temos, não só no Brasil, mas em qualquer país do mundo, para se posicionar, é a parte regulatória, é a legislação correta. E há alguns exemplos aqui no Brasil de legislações e discussões, como a gente mencionou agora. O mercado de carbono está em debate da sua regulação. O hidrogênio verde acabou de ser regulado. O combustível sustentável de aviação tem toda uma jornada para ser feita. Outro exemplo bem interessante, bioinsumos, fertilizantes verdes. Então, toda essa agenda regulatória e legislativa é um grande desafio para o poder público, não só no Brasil, mas no mundo, porque a velocidade e a quantidade de inovações que a gente tem à frente são enormes. Então, um país que fizer isso aqui bem feito vai sair muito na frente. O segundo desafio é tradicional de um setor de investimento de longo prazo. Taxa de juro baixa,
disciplina fiscal e segurança contratual, nada fora de um investimento tradicional, diria, de capital paciente. E, Montezano, você falou aqui sobre a importância do regulatório conseguir acompanhar, né, os avanços. A gente sabe que isso é mais complicado e mais lento. E quem teve aqui até recentemente num episódio do Insights foi a embaixadora Tatiana Rosito, né, que está à frente da trilha de finanças no G20. E ela falou um pouco dessa busca do Brasil de ter esse protagonismo na transição ambiental e um pouco dos obstáculos, né? Então, eu queria te perguntar, você acha que os protecionismos, né, de alguns países podem prejudicar o avanço dessa frente aqui no Brasil? Com certeza. A resposta é sim e vou explicar por quê. Quando a gente olha a parte de policy making, legislação da transição para a economia verde, Priscila, tem 3 agendas ali que estão misturadas e elas são indissociáveis. A agenda climática, por natureza, mas principalmente, talvez até antes dela, a agenda geopolítica, e talvez antes das duas, a protecionista. Então, toda a agenda de barreiras comerciais e proteção de mercados, mais a agenda geopolítica, elas estão misturadas e embaladas junto com a climática em todas as discussões de acordos comerciais e afins. E aí tá aí o IRA americano para contar a história, tá aí o CBAM e o Green Deal europeu para contar a história. Então, quando a gente olha investimentos de transição, por mais que a essência ali seja oportunidade climática, você tem que entender e tem que antecipar essas derivadas comerciais e geopolíticas e como se traduz na legislação. E é por isso que eu digo que o jogo fica um pouquinho mais complicado. Se você tentar ler de forma pura e simplista a agenda climática dentro de uma regulação global, você vai tomar a decisão errada. Você tem que estar com esse tripé bem interpretado e bem, eu diria, analisado para poder fazer isso acontecer. E por isso que o trabalho do nosso Itamaraty e o trabalho das associações de diferentes indústrias brasileiras fora do Brasil, e a gente, entre aspas, falar bem do Brasil, defender o Brasil, é tão importante nessa agenda. Se a gente ficar fora do Brasil, falando mal do Brasil e atrapalhando o próprio Brasil nas negociações climáticas, que têm derivadas geopolíticas e comerciais, só torna o nosso trabalho ainda mais desafiador. Então, por sorte, a gente tem um corpo diplomático no Brasil, até onde eu pude perceber na minha experiência pública, de primeiríssima linha, estamos muito bem equipados, e agora é jogar o jogo, é fazer acontecer. E não à toa vocês têm um ex-diretor da OMC aí entre os sócios para ajudar justamente nessas negociações comerciais, né? E no entendimento delas, né? Exatamente. E já que você colocou esse ponto da importância, né, do Brasil se colocar, né, com segurança e com orgulho de ser brasileiro, queria até que você comentasse um pouquinho da origem do nome IVI, que a pronúncia correta seria IWI, né? IVI é uma palavra derivada de uma língua originária brasileira, em que surgiu nas nossas pesquisas e procura de algo que nos identificasse. E ela não tem uma tradução exata, literal, porque cada língua, muitas vezes, é difícil de traduzir. Mas a gente interpreta essa palavra por diversas fontes como algo, como terra prometida, como terra sem males, como lugar que eu moro com muita comida, território bonito. A gente não conseguiu pegar uma única tradução, mas a explicação dos especialistas é que significa algo como onde eu estou, onde eu moro, e algo com beleza, com a fortuna, com... estando bem vivido, eu diria. E é brasileiro, então representa a nossa missão de estar aqui no Brasil, ajudando o Brasil a fazer essa transição e transitando para uma economia mais sustentável, onde isso é uma oportunidade para o nosso país. E Montezano, o projeto de vocês é muito interessante, bastante louvável. Vocês têm heavyweights aí, né, com vocês, mas vocês estão abraçando muita coisa, né? Assim, é muita coisa no prato. Seja a Asset, né, a fábrica de projetos, né, a trading de carbono. Como conseguir pessoas, né, para fazer tanta coisa e manter o foco, né? E quais são os riscos aí desse projeto de vocês? Primeiro que o nosso projeto ele precisa ser ambicioso, Vicente, porque a oportunidade que a gente tem para o Brasil é tão grande e o timing é tão curto que a obrigação de pensar grande ela está ali. E na hora que a gente foi capaz de formar esse time, ele só reforça essa visão. Que não só dentro da IVI, mas principalmente fora dela, nos diversos bancos, empresas, investidores, tem muita gente querendo apoiar esse movimento e querendo lucrar com ele, porque é bom que a gente lucre com ele, porque ajuda o Brasil a fazer a transição. Agora, é algo de longo prazo. A gente tem que correr,
tem que executar tudo amanhã para pegar o timing, que eu diria, dessa onda. Agora, são investimentos à la infraestrutura. São investimentos com projetos com 2 a 4 anos de preparação de projeto, são ciclos de empresariais de 5, 10, 15 anos. Então, é realmente uma missão de vida. O desafio que a gente entende é um desafio natural de uma nova empresa de investimento. Só que ter essas plataformas associadas, na verdade, torna o trabalho menos difícil. Porque essa interconexão de conhecimento e a robustez do ecossistema que é o segredo do nosso sucesso. A gente hoje não enxerga um desafio de atração de talentos, muito pelo contrário. A gente hoje tem uma demanda de alocação de material humano que eu diria bem peculiar e feliz, porque a gente congrega a capacidade de fazer um retorno financeiro associado a um propósito claro, que é essa transição e essa oportunidade para o Brasil. E na nossa visão, quanto mais empresas foram capazes de associar missões e propósitos claros na sua existência, a atração de capital humano vai ficar menos difícil, apesar desse material ser tão escasso no Brasil, né? Muito bom, bacana. Bom, infelizmente estamos chegando aqui à última parte do nosso episódio, que já tem a nossa tradição de pedir aos nossos convidados alguma dica cultural, pode ser um livro, uma série, um TED Talks, qualquer coisa que você ache válido compartilhar aqui, Montesano. Bom, uma sugestão que eu sempre gosto de dar é de um livro que me marcou muito, que conta a história da constituição e da formação da Visa, operadora de cartão de crédito. One from Many, que ele conta justamente a visão e o posicionamento de estruturas descentralizadas, de como eles foram capazes de, através de uma ideia e através de colaboração e parceria, construir uma rede descentralizada, que é a Visa que a gente usa, né? Visa, Mastercard, de uma forma revolucionária. E justamente essa visão ecossistêmica de trabalhar em parceria, em comunhões de propósitos comuns, é o que a gente acha que vai acelerar muito, não só no Brasil, mas no mundo, essa agenda de sustentabilidade e transição. Então, é um livro que me inspirou muito, espero que quem lê goste também. Interessante. Falanga, o que você compartilha hoje? Bom, eu acabei de voltar de férias com os meus filhos, né? E eu pensei muito quais os livros que eu gostaria de dar para eles de presente um dia, né? E tem um que eu li bacana que chama Siddhartha, do Hermann Hesse. Esse é um clássico. Que fala é um jovem buscando o propósito da vida, né? E a mensagem é que você tem que viver a vida de fato para achar esse propósito. Então, fica aí essa dica um pouco mais filosófica. Bacana. Muito bom. Esse foi mais um episódio do Insights, onde eu tive o prazer de conversar com Gustavo Montesano, CEO da IVE Capital. Montesano, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, saio daqui animado. Vamos trabalhar, que tem muito para fazer. Obrigado pelo convite, Vicente. Obrigado, Montesano. Vamos lá. Queria agradecer também mais uma vez ao Vicente Falanga, Head de Análise de Oil e Gás do Bradesco BBI. Falanga, obrigada. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E vocês que nos acompanham já sabem, né? Que o Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil @podcast.insights. Você ficou com alguma dúvida sobre o que foi discutido aqui no programa? Escreva pra gente lá pelo Instagram. Aproveite para seguir e ficar por dentro das gravações, bastidores e muito mais. Até a próxima. Tchau!